Lamentável tudo isso que está acontecendo hoje. Na semana passada, o ICL foi surpreendido com um caminhão da empresa Fatal Model estacionado em frente à nossa sede. A mando da própria empresa, pessoas fotografaram nossos jornalistas, causando apreensão e sensação de intimidação contra a nossa equipe. A atitude foi uma resposta a uma denúncia do Eduardo Moreira sobre a veiculação de propagandas da empresa que trabalha com anúncios de trabalhadores e trabalhadoras sexuais em programas de classificação livre na televisão. Mas afinal de contas, o que é exatamente a Fatal Model? E, sobretudo, quais foram as consequências e as muitas camadas desse debate na opinião pública? Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos começando aqui o nosso Em Detalhes, hoje comigo. Eu espero que vocês estejam bem, espero que esteja todo mundo organizado por aí. A gente sempre aqui no videocast Em Detalhes trata dos grandes temas do momento e hoje a gente tem uma convidada especial. A gente vai falar com a Svetlana, uma trabalhadora sexual, para tensionar vários argumentos sobre um dos grandes acontecimentos da semana passada aqui no ICL. Svetlana, tudo bem por aí? Como é que você tá? Bem, eu agradeço muito o convite do ICL para alguma vez a gente discutir, né? Eu como trabalhadora sexual, como alguém que está na luta, não só porque as pessoas olham para mim, elas imaginam que às vezes eu sou uma privilegiada, né? Mas eu estou também no chão de fábrica das prostitutas, que são as ruas, as salas, as boates, cabarés, conversando com muita gente e com muita gente que pode ser afetada por toda essa história, essa bola de neve que acabou virando a história da Fatal Model, né? Tá Então, ótimo. rapidamente, eu só queria falar que eu repudio veementemente as intimidações que a Fatal Model fez contra o ICL, porque isso deu uma ampliação no sensacionalismo em relação a esse tema, assim como eu também repudio as declarações misóginas contra trabalhadores sexuais que se posicionaram contra comentários que utilizaram de moralismos e várias tentativas de ilegitimar a nossa classe como trabalhadora. Tem uma confusão muito grande das pessoas que não conhecem essas plataformas digitais que tratam de trabalhos sexuais no geral. Tem várias delas, né? A gente poderia explorar os vários modelos que existem, mas como a gente está em cima dessa história da Fatal Model, e muita gente confunde, fala que a Fatal Model é uma espécie de Uber do trabalho sexual. Eu mesmo, né, cometi esse erro falando com você. Eu não tinha ideia, né? Eu não sabia se você pode ali marcar encontros diretamente na plataforma, ou se não é isso, o que é. Então vamos lá, vamos do começo, Lona. O que é a Fatal Model? Como ela funciona? A Fatal Model é uma das várias plataformas que são empresas de tecnologia aqui no Brasil, que elas atuam com venda de conteúdo, né? Conteúdo sexual. Falando especificamente da Fatal Model, ela funciona como um site de anúncios, um classificado de acompanhantes. Então, eles não fazem intermediação desse dinheiro, do dinheiro do atendimento do programa. Eles fazem intermediação somente entre cliente e acompanhante. Ele conecta clientes e acompanhantes. Dentro desse sistema de anúncios, que era o que a gente via anteriormente em jornais que foram sustentados durante vários anos, né, por meio de anúncios de acompanhantes, a gente vê hoje na plataforma digital. Existem valores para os anunciantes anunciarem na plataforma, existem valores para os clientes acessarem a plataforma, e dentro desse sistema de pagamentos, né, que o Fatal Model promove, falando especificamente dos anunciantes, que é onde, acredito eu, vem o maior montante de dinheiro. A gente tem planos de R$ 6,90, que é o plano mais simples, que mostra o telefone durante uma hora, até o plano mais hiper super top, em que os anunciantes pagam aproximadamente R$ 500 ao mês para estarem nessa plataforma, para divulgarem o seu produto, que são os encontros. Também, dentro disso, eu tenho alguns vídeos, né, nas minhas plataformas, YouTube, Instagram, em que eu explico um pouco que a Fatal Model ela funciona como se fosse dentro dela um pay to win. Sabe esses jogos que a gente baixa de graça e dentro tu tem que comprar moedinhas, você compra poderes? A Fatal Model funciona dentro do mesmo esquema.
eu diria. Em que lá dentro tu compra planos, em que tu pode aparecer com mais relevância dentro do site, tu pode comprar mais pontos para estar acima, e com isso que eles monetizam grande parte do site. Como eu disse, os Entendi. clientes também pagam para estar no site. Então, para você soltar um review, para você ter algumas funcionalidades lá, o cliente também paga. Eu, como trabalhadora sexual, a grande crítica que eu encontro no Fatal, né, nesta plataforma que funciona como um anúncio de acompanhantes, é realmente os valores abusivos, porque eu conheço pessoas que vieram falar comigo, trabalhadores que falam, eu gasto mais de R$ 1.000 nessa plataforma para eu aparecer e ainda assim eu não tenho esse retorno tão grande com os meus atendimentos. A falta do retorno desse dinheiro que a gente vê tanto em propagandas, né, em patrocínios de futebol, enquanto eles cobram cada vez mais caro dos anunciantes para estarem na plataforma. Uma máfia, que eu também fico sabendo de máfia de reviews. Então, pessoas que chegam em DM, em WhatsApp, de acompanhantes e falam, você quer melhorar o seu ranking lá na plataforma? Você pode comprar o meu review. Então, dentro da Fatal Model, eu entendo que existem vários problemas, sabe? Acho bom também fazer um apontamento muito importante. Eu não venho Hum, aqui como embaixadora de Fatal Model, eu não venho aqui como defensora de CNPJ, eu venho claro. aqui como uma trabalhadora sexual que sequer está na plataforma porque não concorda com as medidas abusivas deles. E também um outro ponto muito importante para abordar é que eu te falei que existem várias plataformas e hoje a gente não foca nisso. Mas Uhum. às vezes eu acredito que dentre todas as plataformas que existem, né, entre anúncio, entre serviços de camming, da transmissão ao vivo, entre a própria venda de conteúdo, esses serviços de camming, de venda de conteúdo, eles são mais abusivos do que a Fatal. Porque eles cobram da gente taxas que variam entre 20% e 50% do que a gente faz na plataforma e tem termos extremamente abusivos. Só falando rapidamente, o próprio câmera Claro. privê, no começo desse mês, a gente teve um problema muito grande que eles baniram arbitrariamente criadores de conteúdo da plataforma porque eles mudaram os termos de condições de uso, sem avisar os trabalhadores. Dia 30, os trabalhadores foram barrados dessa plataforma, tendo suas contas bloqueadas, seus saldos bloqueados, e ninguém fala sobre isso. Mas aí a gente entra na questão, né, que é muito sensível, da propaganda no esporte. Mas falando Perfeito. rapidamente do Fatal Model, né? A sensação que eu tenho é que no meio digital, as prostitutas, os trabalhadores do sexo, as trabalhadoras do sexo também foram guetizados em outras plataformas porque as plataformas mainstream também não os aceitam e não as aceitam. Tem um pouco essa relação também, né? Sim, sim. Inclusive, eu uso muito como exemplo uma lei dos Estados Unidos, que é a Lei Sesta Fosta. Ela foi articulada pelas feministas radicais e pela bancada conservadora e cristã dos Estados Unidos, assinada pelo Donald Trump em 2017, que justamente com esse discurso de proteja as nossas crianças, né, de conteúdo, porque mulheres são usadas na prostituição como forma de exploração. Todos esses argumentos, eles foram usados nessas leis que acabaram prejudicando trabalhadores sexuais que estão em plataformas. Então, hoje em dia, como trabalhadora sexual, tenho que ter muito cuidado ao falar do meu trabalho, eu tenho que ter muito cuidado mesmo ao postar qualquer foto, porque o meu perfil, ele já é tido como perigoso, como alguém que sempre infringe os termos e condições do site, as diretrizes de uso, as diretrizes da comunidade. Então, quando a gente não... A gente existe, mas quando a gente não pode estar no Instagram, não pode estar no Facebook, não pode estar no WhatsApp, eu vejo trabalhadores que são banidos do WhatsApp porque estão nessa plataforma agilizando seus encontros, vendendo conteúdo, quando a gente não pode estar nas plataformas. Para mim, me soa natural que vai existir uma empresa que vai ver essa necessidade do mercado e vai criar um mercado em cima disso, vai criar o seu nome em cima disso. Essas plataformas, elas atuam com trabalhadores autônomos. Né? Se a gente for ver a reforma da Previdência de 2016, em Uhum. que a gente vê que o trabalhador autônomo, a gente expandiu a categoria de trabalho, né? Então, hoje em dia, todo trabalho ele é precarizado,
E a gente vê trabalhos como o Uber, o iFood, que se aproveitaram dessa instabilidade, dessa falha trabalhista no Brasil, né. Então, a gente acaba, às vezes, colocando muito: "Ai, porque a prostituição", mas desde 2022 não, perdão, desde 2002, a gente Uhum. tem reconhecido pelo Ministério do Trabalho a profissão de trabalhador sexual, de profissional do sexo. Ué, a minha profissão, segundo os termos e condições de sites que hoje em dia são contratos de trabalho, tal como Uber e iFood, eu tenho isso. Eu sou um trabalhador autônomo, eu posso recolher, eu sou reconhecido inclusive pelo Estado burguês como trabalhadora. Então por que que eu sofro tanto estigma e tanta repressão? É. São lugares que a gente pode, como o site, o Fatal Model, a gente pode divulgar o nosso trabalho lá, seja você presencial, virtual, por telefone, porque as pessoas também pensam no mercado sexual somente como o trabalhador que está mostrando a cara, mas não existe só isso. Existe desde o trabalhador que está lá, até o fotógrafo que faz as fotos, até a camareira do motel, do hotel em que essas pessoas realizam seus serviços. É o cerne dessa discussão que levantou essa polêmica toda na semana passada. Isso vinha dentro de um debate da proibição de propagandas e de outras coisas das casas de apostas. Essa história ela vem um pouco nesse roldão de assuntos, né? Então vem se debatendo muito a questão da epidemia de apostas no Brasil, que é realmente uma coisa muito séria, tem levado pessoas a ter menos comida na mesa, pessoas até o limite do suicídio, a gente tem ouvido várias histórias, e debate-se muito porque vários países, por exemplo, na União Europeia, na Espanha, os times de futebol que vão jogar a Champions League lá não podem usar patrocinadores de bet nas camisetas, por exemplo. E nos estádios de futebol também não, porque o futebol ele é o grande programa livre de televisão, né? Todo mundo está assistindo futebol a todo tempo, em todos os lugares. O futebol está nos restaurantes, ele está no consultório do dentista, ele está nas casas, está em todos os lugares. Então, essa discussão, a Fatal Model entrou um pouco nessa onda, assim. Então, eu queria te perguntar de uma maneira bem específica, e se você puder desenvolver um pouquinho, o que você acha da publicidade de empresas como a Fatal Model? E a gente pode extrapolar isso para álcool, cigarro, para bets, para todas as outras coisas, né? Mas em relação a Fatal Model e empresas congêneres, o que você acha da publicidade, especificamente em programas de classificação livre que a gente tem no Brasil, de rádio e televisão? Bem, primeiro eu queria falar que, inclusive, eu trago referências, né? Porque acabei lendo o ECA, eu li a Lei 9.294, que discorre sobre propaganda na Constituição Federal que existe. Eu li sobre o Código Ético do CONAR, né? E todos esses lugares apontam. Primeiro, eles utilizam uma palavra, uns termos que eles são muito abertos, né? Material impróprio ou inadequado. Nunca se Uhum. diz sobre. Disse raramente sobre conteúdo pornográfico, mas ainda assim, por exemplo, o ECA, ele discorre que os produtos têm que ser comercializados, revistas, publicações contendo esse tipo de material, tem que ser comercializado em embalagem lacrada. Mas aí diz que as propagandas, as revistas e publicações, perdão, que são destinadas ao público infanto-juvenil não podem conter anúncios de bebidas alcoólicas. Aí a gente vai ver a Lei 9.294. A gente fala que altera o artigo 4º, desculpa, parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal. A gente fala sobre bebidas alcoólicas, mas bebidas alcoólicas são aquelas que têm teor, são consideradas aquelas com teor 13% para cima. Então, cerveja fica fora disso. O Uhum. código ético do Canar é só uma recomendação do que, como fazer a propaganda, não é uma lei. Você pode ter uma advertência ou outra, mas ainda assim, ele não discorre sobre especificamente estádios de futebol, sobre patrocínio. A gente acaba vendo muito sobre essa discussão de cerveja, de bebidas alcoólicas em trajes olímpicos, né, em propagandas explícitas, e tudo isso é levemente regulamentado pela lei, mas não que a lei seja propriamente cumprida, ou não que existam estágios diferentes de patrocínio. Pô, a gente tem clubes, a gente tem a competição e a gente tem a transmissão. São três esferas diferentes de patrocínio. E cada uma delas, a lei discorre de uma forma diferente, mas sem ser muito explícito, sem ser muito direto e contundente. Então, assim, se você for me perguntar a respeito de tudo,
Vamos falar que tudo, seja bebida, seja casa de apostas, seja propaganda de conteúdo mais 18, que não é diretamente o que a Fatal faz. Uhum, Tudo deveria ser proibido. Em uhum. compensação, o que a gente vê é tanto em clubes, quanto em competições, quanto na própria transmissão, a gente vê o logo da cerveja, a gente vê o slogan. Bem, eles não estão indo contra as leis, eles não estão indo contra o código ético do CONAR, eles não estão indo contra o ECA. Então eu estou vendo que são dois pesos e duas medidas. Me parece muito mais uma cruzada moral contra os trabalhadores sexuais do que propriamente a gente falar de proteger crianças contra conteúdos que não são adequados a elas. Entendeu? Porque a relação que eu faço muito, né? Talvez hoje em dia isso tenha acabado muito. Mas eu lembro que quando eu era criança, era muito comum as pessoas em casas brasileiras virar e falar assim: prova aí a cerveja para ver se é bom mesmo. Isso continua acontecendo. Eu duvido que isso tenha acabado totalmente. Isso, infelizmente, é da cultura. Mas aí, quando a gente fala da prostituição, por exemplo, existe muito uma histeria masculina. Porque é um serviço que é muito consumido, é um serviço que foi colocado em um local que é majoritariamente masculino, por mais que exista presença feminina, exista presença de outros grupos, é majoritariamente masculino, e isso me pareceu muito uma histeria coletiva, sabe? Uma histeria masculina. Ah, mas você então está falando que tudo bem a cerveja. Não estou falando que tudo bem a cerveja. Não estou falando que está tudo bem nada. Para mim, tinha que tudo ser regulamentado. Tu acabou falando, por exemplo, acho que da Inglaterra, né, de algum lugar em Sim. que estão falando Na também sobre Espanha a eles proibiram regulamentação. essa Então, questão das bets, né? Na Espanha foi proibida a questão das bets. a gente vê que na Inglaterra, por exemplo, que também está tendo essa discussão sobre as bets, agora eles não podem mais colocar na frente da camisa o patrocínio. Eles deixam aqui na lateral, na manga, né? Porque eles entendem que isso é prejudicial. Mas também a gente tem que ver, né, de um viés até um pouco médico. Porque as pessoas gostam muito de falar sobre o quanto o vício faz mal em pornografia, por exemplo, e nos... Bem, medicamente falando, tanto no DSM, quanto no CID, que são as bíblias, assim, da medicina, não há nada em referência ao consumo de pornografia, a vício em pornografia. A gente tem o transtorno, que é o jogo compulsivo. Isso é uma Uhum, doença. Isso a gente uhum. tem que ver, assim como é o cigarro, assim como é a cerveja. Agora, quando a gente fala de uma questão que é trabalhista, que são dos trabalhadores do sexo e muito menos criminal, como quiseram muitas vezes colocar, aí é diferente também. Tem que ter regulamentação? Sim, mas enxergando cada viés do seu jeito correto, porque senão a gente acaba estigmatizando ainda mais os trabalhadores sexuais que estão, afinal de contas, só trabalhando. Nessa esteira desse assunto, o deputado do PSOL, o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, ele propôs um projeto de lei, é o PL 3660. Eu sei que você leu o PL, você comentou sobre isso nas suas redes sociais, onde você faz o seu ativismo, né? Trabalha e faz o seu ativismo, né? Trabalha com o seu trabalho, com conscientização, fazendo um debate super profundo, super didático também, né? Então você tensionou muito isso nos últimos dias lá. Eu quero ler aqui só o mote desse PL e eu queria que você comentasse. O texto dele é um PL que tem um fim específico, mas como todo projeto de lei, o projeto de lei ele tem uma argumentação e ele traz as suas bases ideológicas, digamos assim. Né? Todo projeto de lei vai te trazer uma base ideológica, que é a fundamentação. Olha, por que nós temos que tomar determinada atitude, a gente tem que ter essa nova lei aqui, e essa nova lei ela tem uma base, uma fundação. Então, eu queria que você comentasse, mas eu vou ler só aqui rapidinho o mote desse projeto de lei, que diz o seguinte: o PL 3660, ele, aspas, proíbe a veiculação de propaganda de serviços de prostituição e outros serviços sexuais em competições desportivas. Ele abre um debate, ele traz essa necessidade, ou ele é muito mais problemático do que a gente consegue ver só nesse enunciado de proibição de propaganda no caso dos esportes. O que você achou fazendo uma leitura sobre esse PL?
Eu fiquei indignada quando eu vi, de verdade, assim, porque eu, como trabalhadora sexual, eu vejo que, mais uma vez, e como eu falei da Lei Sesta Fosta nos Estados Unidos, eu vejo que é uma lei brasileira com o mesmo teor. Eu li a justificativa do pastor Henrique Vieira para a PL, ele acaba, de um jeito muito irresponsável, colocando dados para mascarar. Né, porque quando a gente fala de trabalho sexual, uma coisa é a prostituição, e outra coisa é exploração sexual. E outra coisa é o tráfico de pessoas, que inclusive ele cita nessa PL, dando dados sobre violência sexual contra crianças, falando sobre o dia 23 de setembro como o dia de luta contra o tráfico de pessoas. E isso é justamente o que o movimento, que existe um movimento organizado de prostitutas desde os anos 80, né, vai contra. Desde o primeiro momento, a gente fala que o quê? O trabalhador sexual, a prostituta, o prostituto, é aquele que tem a sua atividade institucionalizada, né, pelo próprio Estado burguês, é aquele que é maior de 18 anos, maior de idade, autônomo, é um modo de subsistência. Então, pegando essa análise, a gente vê que o tráfico de pessoas e exploração sexual são formas de escravidão moderna. Claro. A exploração sexual, inclusive, ela faz parte de um dos alicerces do tráfico de pessoas. Para você ter o tráfico de pessoas, segundo o protocolo de Palermo, se eu não me engano, de 2023, um protocolo internacional que o Brasil faz parte, existem pelo menos 6 verbos que a gente usa aí para identificar o tráfico de pessoas, entre aliciar, comprar, vender, e também a exploração sexual. A exploração sexual ocorre quando a pessoa não tem a sua consciência, não tem a sua autonomia perante a entrega do sexo, né? Isso é justamente o que vai contra o que o movimento fala. Nós somos trabalhadores autônomos. O que mais me Acha que só deixa falta indignada. de misturar essas coisas todas nesse mesmo PL coloca os trabalhadores indevidamente ao lado de criminosos, é isso, né? Sim, como sempre, somos tratados como criminosos, somos repudiados como tal, né? Porque como assim uma prostituta, ela gosta, é uma pobre coitada, ela está na prostituição porque não tem nada melhor para fazer da vida dela, e por experiência própria, como eu te falei, do chão de fábrica das prostitutas, tanto eu quanto pessoas que eu vejo na rua, as pessoas, elas estão na prostituição porque elas encaram como um trabalho digno e porque, de um certo jeito, a gente gosta. Porque você, como jornalista, não gosta 100% do teu trabalho, mas também não odeia 100%. E tu te identifica com ele. É a mesma coisa da gente, sabe? Então, o que mais me indigna disso é colocar a gente no mesmo balaio, usar dados que são corretos, mas num contexto errado, sobre tráfico de pessoas, exploração de menores, quando a gente está falando de um trabalho, e ninguém do movimento foi consultado, né, sobre essa PL. O pastor ele foi lá, ele tá tentando encaminhar, inclusive no próprio ICL, eu estava assistindo quando toda essa bola de neve aconteceu, né? E teve um jornalista que ele falou, e eu fiquei muito chateada com isso. Cadê as feministas para ir contra isso, para ir contra a exploração? Poxa, eu sou feminista, eu estou também no movimento feminista. Esse último sábado, do dia 28, a gente estava com um movimento de frente pela legalização do aborto, com a Casa de Mulheres Mirabal, sabe? Com feministas que elas vêm me perguntar, gente, o que está acontecendo? Vocês precisam de ajuda? Então, assim, é sempre essa análise de fora, né? Todo mundo pode falar sobre a prostituição, menos a prostituta. E todo mundo quer ser o salvador cristão, né? Eu acho que, como eu te falei, é muito essa cruzada moral contra trabalhadores sexuais. Porque quem tá chorando agora, tenha certeza que não é o dono da Fatal Model. Ele deve achar que é uma puta propaganda, com todo o trocadilho, né, que eu fiz, mas ele deve achar que é uma grande propaganda. Mas quem tá chorando agora, quem tá tendo crise de ansiedade, quem tá chorando, quem tá indignado, sou eu, são vários trabalhadores sexuais que estão vendo isso acontecer e não tem voz para ir contra a empresa e nem contra a esquerda. Como se nós não fôssemos de esquerda, como se a minha existência não fosse política, né? Como se a minha opinião não importasse. A esquerda, ela quer pegar esse conceito de família que a direita pega como um conceito abstrato e manipulável, né? Só que a direita, ela usa muito com um discurso de a família, o sistema de autoridade, o sistema de lealdade, o sistema de pureza.
Enquanto nós, da esquerda, estamos pegando esse mesmo discurso de protejam as nossas crianças, só que vocês encaram, né, a esquerda que vem com essa misoginia extrema, me encara como o outro lado, como se eu também estivesse contra a família. Então, esse sistema de pureza também acontece na esquerda. Eu sou mais revolucionário do que você, porque a culpa não é minha, eu estou do lado certo, você que está do lado errado. Isso tudo vira uma questão muito moral, que a gente acaba não tendo educação sexual nas escolas. Inclusive, a própria ministra, eu sempre cito isso, a própria ministra Cida, né, do Ministério das Mulheres, no começo do ano, dia 17 de março, ela deu uma entrevista para a Folha em que ela fala que ela não quer reduzir as mulheres à questão do aborto, e junto disso ela fala que ela acha que não deve ter educação sexual nas escolas. Então, assim, a culpa não é do Estado, a culpa não é da família, porque eu vejo argumentos moralistas de olha o que tá aqui, é chuva marrom, face fucking, travestis e trans, acompanhantes. Olha, qual que é o problema de você falar sobre pessoas trans com a tua família? Sabe? Eu sei que isso tem que ser abordado, isso deve ser abordado de uma maneira responsável pelos pais. O Estado também tem o seu papel de proteger crianças de violências, com certeza. Mas olha só que interessante. Lá na Nova Zelândia, a gente tem a regulamentação, legalização e regulamentação da prostituição. Eles fizeram uma propaganda em 2020 em que eles chamaram atores pornôs e que eles falam sobre os perigos da internet e que falam a responsabilidade dos pais com a pornografia, que é um negócio real, é dos pais, né? Você apresentar para tua criança, você que tem que ter essa conversa responsável, porque isso pode chegar, porque a internet é um lugar muito aberto. Infelizmente, a gente não tem o mundo que a gente queria, de tudo perfeito, que a internet é uma maravilha para crianças, adolescentes e adultos. Muito longe disso, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, por que a gente não pode falar sobre acompanhante? Por que eu não posso existir? Por experiência própria também no próprio movimento, eu vejo que quem trabalha com sexo, prostitutos, prostitutas, não falam para a família. Então, às vezes, eu vejo gente que. Eu estou em Porto Alegre, né? Eu vejo gente que vem de Novo Hamburgo, que vem de Canoas, e fala: minha filha não sabe, minha mãe não sabe, meu esposo, minha esposa não sabe. Então, às vezes, a prostituição ela está muito perto de ti. Só que essas pessoas, obviamente, a gente não vai falar pelo estigma. Só que acompanhantes não podem ser torcedoras, não podem ser torcedores também, não podem ter time do coração, não podem gostar de ir ao estádio e, ao mesmo tempo, alguém que está anunciando seus serviços na Fatal não pode estar lá curtindo o jogo do Vitória e do Ponte Preta, sabe? Eu acho que essa conversa tem que ser levada com muita responsabilidade, incluindo as pessoas a quem interessa isso, os trabalhadores. Porque nós somos tanto trabalhadores quanto a pessoa que está no chão de fábrica, sabe? Nós também exigimos direitos e respeito. Eu também sou cidadã. Então você tem que separar as coisas para ir direto ao ponto e a gente não acabar prejudicando pessoas que não têm nada a ver com essa história, né? Alana, muito obrigado. Foi maravilhosa a nossa conversa. Espero que a gente possa se rever e a gente segue te seguindo nas redes sociais por aí, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço novamente a oportunidade de ser ouvida, de estar aqui como mulher, como ativista, como trabalhadora sexual. E eu também acabo deixando o convite para as pessoas conhecerem o trabalho dos movimentos sociais. Aqui em Porto Alegre, eu faço parte do NEP, Núcleo de Estudos da Prostituição, existe desde 1987, e estamos nas redes sociais. Então, deixo a dica para vocês. A gente tá na finaleira do prêmio IBEST de novo. Lembra o prêmio que a gente ganhou no ano passado? O melhor canal de opinião da internet brasileira? Pois é, esse ano a coisa tá ainda melhor. Estamos no top 3, indo para as finais. Precisamos do voto de todo mundo em várias categorias. A premiação tá na segunda fase. A gente tá na categoria de canal de notícias e jornalismo. Na categoria do canal de opinião, o nosso querido César Calejão está entre os 3 finalistas como jornalista influenciador e a gente pode entrar em mais uma categoria ainda, colocando o Eduardo Moreira como influenciador de economia e negócios. Então vamos lá, vamos tentar conquistar essa. Imagina a gente levantar todos esses canecos lá no Invest, vai ser uma maravilha. Então você agora faça uma gentileza, icl.com.br/ibest é o lugar para votação. Procure as nossas categorias e vote no ICL. Esse foi o Em Detalhes de hoje. Muito obrigado e tchau.
Todo mundo sonha com a tal liberdade financeira. Mas o que é essa tal liberdade financeira? Ganhar um monte de milhão e nunca mais precisar trabalhar? Se for isso, esquece. Porque isso 99,9% das pessoas não vai conquistar. Mas a liberdade financeira que dá para conquistar é você construir uma caminhada que vai te permitir acumular patrimônio, que vai te permitir ter paz de espírito, porque suas finanças vão estar em equilíbrio, que vai te permitir sair das dívidas que você tem hoje. E é possível isso com conhecimento. E um conhecimento que não é tão sofisticado. Todo mundo consegue aprender. Eu preparei uma aula revolucionária, o Guia para a Liberdade Financeira. O passo a passo que vocês vão ter que seguir de uma maneira muito simples e muito prática para alcançar essa paz de espírito, para alcançar essa liberdade financeira. Essa aula incrível vai acontecer dia 13 de outubro, domingo, às 8 horas da noite. É gratuito participar dessa aula e você deveria participar com a tua família toda junto. Clica no link aqui embaixo e participa dessa aula com a gente. Ninguém pode perder essa oportunidade.